Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada! Sejam bem-vindos ao Jobs PC, um canal em que a gente aborda a deficiência de uma perspectiva mais humanizada, psicológica, literária? Filosófica existencial. Literária? Acho que não, né? Por enquanto não. Então, a gente fala em deficiência visual, mas na verdade a gente deveria falar em deficiências visuais. Porque a deficiência visual não é igual. Em 2007, eu entrei em um grupo de apoio a mulheres que acabaram de ganhar bebês. Eu tenho um certo problema em falar mamães. E aí, nesse canal eu mencionei que eu era pessoa com deficiência visual. E aí, todo mundo veio me ajudar, perguntando se eu estava com alguma dúvida. E eu estava com dúvidas. Então eu disse que eu tinha deficiência visual porque realmente eu estava precisando de ajuda. E elas me ajudaram, foram muito legais. Aí, lá pelas tantas, eu soltei que o bebê estava com uma roupa laranja. Ops! Mentirosa. Você não é cega. Você está mentindo pra gente. E eu tentei explicar uma, duas vezes, mas aí, eu tava no puerpério, gente, eu saí do grupo. Por que eu tô contando isso? Eu já conversei com as meninas, não tem mais nenhuma mágoa residual, já lá se foram 16 anos. Mas esse é um exemplo muito bacana do que a ignorância faz. As pessoas pensam que uma pessoa com deficiência visual, que uma pessoa cega, é uma pessoa que não enxerga nada. E não é assim. O olho é como se fosse uma câmera que capta as informações do mundo e manda para o cérebro. E o cérebro vai fazer a decodificação. Essa câmera, quando ela estraga, ela pode estragar de várias formas, inclusive da pessoa ficar totalmente cego. Meu olho direito, ele é 100% cego. Então, significa que eu não tenho nenhum resíduo visual. Quando a gente fala em resíduos visuais, a gente tem uma pancada de tipo de resíduo. Então, nem todo mundo que tem um resíduo visual vai ter um resíduo igual ao outro. Na verdade, o mais provável é que sejam resíduos diferentes. No meu caso, por exemplo, eu tenho um resíduo de iluminação e resíduo de movimento. O que significa que eu sei dizer se a luz está acesa ou apagada, consigo distinguir algumas cores, conseguia mais, agora eu estou perdendo esse resíduo, e eu consigo identificar movimentos bem pertinho de mim, mais ou menos essa distância aqui, ó. O que é isso, gente? Uns 30 centímetros? Sei lá, gente, uns 1 metro no máximo, mais que isso eu não consigo identificar. Movimentos. Mas eu não tenho resíduo de formas, então eu não sei distinguir o que tem na minha frente. Eu não sei se é uma mão, se é um caderno, se é uma caixinha de fone. Eu não sei o que tem na minha frente. Eu posso deduzir de acordo com outras informações que eu tenha, mas eu não consigo distinguir nada. Outras pessoas, elas vão ter resíduos de formas, mas vão ter mais dificuldade na apreensão de cores. Outras pessoas, elas vão ter uma boa ideia de forma, mas elas não vão ter ideia de detalhes. Tem pessoas que enxergam a depender do fundo, então, dependendo do fundo, elas não enxergam. Alguns problemas específicos na retina fazem com que você enxergue muito melhor de noite que de dia. Ou outras questões fazem que você enxergue muito melhor de dia que de noite. Outras pessoas conseguem perceber contrastes se tiver bastante contraste, mas não consegue ver detalhes, outras pessoas não veem em profundidade, então não é tão simples assim. Daí a necessidade da gente que tem deficiência e quer que a nossa deficiência seja integrada nos nossos vínculos, da gente conseguir falar sobre. Eu noto que tem muita gente que fala assim, poxa, eu tô muito chateada. O meu amigo ficou perguntando como é que eu enxergo, quanto que eu enxergo, se eu vejo isso, se eu vejo aquilo. Muitas pessoas entendem que isso é invasivo, mas uma pessoa não tem como ajudar a gente a entender a nossa deficiência se a gente não explicar, porque cada pessoa vai ter suas facilidades e suas dificuldades inerentes à deficiência e à sua história com a deficiência. Existem, por exemplo, pessoas com deficiência visual que desenvolveram um senso de localização e uma memória espacial muito acima da média. Outras pessoas, justamente por terem uma deficiência visual, têm um registro
um desenvolvimento abaixo dessas habilidades, e isso vai aumentar as consequências práticas e vivenciais da sua deficiência. Vai incidir na locomoção, vai incidir na localização, vai incidir em um monte de coisas. Então, daí também a importância da reabilitação, que são cursos fornecidos em sua maioria presencial, mas tem alguns online já, porque a gente não tem cursos presenciais em todo o Brasil, em todas as cidades, todos os municípios, então. E nesses cursos a gente vai aprender a desenvolver aquilo que eu chamo de desenvolvimento integral, as outras possibilidades que você tem, né? A gente não pode ficar o tempo todo olhando deficiência, deficiência, deficiência e não pensar para frente. Baseado nisso também, eu queria falar dos relacionamentos entre pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência. Então, a gente tem muitas pessoas sem deficiência que têm muita dificuldade, que acham que é uma descortesia abordar a questão da deficiência. Inclusive, elas ficam sem graça até de ajudar. É um manejo que a gente aprende com o convívio, com a experiência, e daí que a pessoa que não enxerga, que ela quer ser incluída, ela precisa ter boa vontade com a falta de experiência do outro. Então, é onde a gente precisa, sim, ter a nossa questão visual bem resolvida para conseguir não se ofender quando as pessoas falharem com a gente e para conseguir não se ofender quando as pessoas perguntarem, porque eu não tenho como adivinhar. Pode ser que eu, diante de uma tela do computador, consiga enxergar até que bem, aplicando contrastes, aplicando alterações na minha tela. Pode ser que eu consiga ver melhor se eu tiver uma fonte maior. E a pessoa que está do meu lado, que está interagindo comigo, online ou presencialmente, amigo, professor, colega, tanto faz. Ela não vai adivinhar se eu não explicar. Para complicar ainda mais essa dinâmica, a gente tem muitos companheiros baixa visão. São pessoas que podem, inclusive, ter os olhos perfeitos, então elas não vão ter nenhuma alteração física visível nos seus olhos, que é o que não acontece comigo. E essas pessoas, entretanto, elas não vão enxergar. E aí essas pessoas, muitas vezes, elas sofrem outro tipo de preconceito. As pessoas pensam, pera lá, você tá se comportando como cega, mas você não é, você tá olhando para mim. A gente tem muitos casos de pessoas que vem uma pessoa falar, olha, escuta, tu tá olhando pra minha mulher. A pessoa fala, não tô olhando, eu sou cego. Né? Então assim, e a questão do baixa visão é muito delicado, porque muitas vezes ele sofre da incompreensão do próprio cego. A gente tem duas dinâmicas que acontecem aqui. Dinâmica número 1, a pessoa com baixa visão meio que se coloca em superioridade em relação ao cego e fica umas coisas assim, é uma dinâmica bem delicada, né? Ah, eu sou baixa visão, eu sei mais que tu, eu faço, eu sei e você não sabe. Delicado. Mas a outra questão que tem é a pessoa com deficiência não ter tolerância, não ter resiliência, não ter compreensão com a pessoa baixa visão, que sim, ela enxerga até que bastante, mas ela tem algumas limitações, né? Então, ela tem algumas limitações e ela vai errar. Então, é muito importante, a pessoa com a baixa visão, ela só vai saber até onde ela pode ir se ela experimentar. Eu lembro o caso de uma companheira nossa que foi com uma pessoa baixa visão para o supermercado. A pessoa falou, não, pode deixar que eu vou com você, eu te guio, eu sei andar o supermercado todo. E aí ela realmente comprou, tipo, vários engradados para a festa que eles iam fazer de Coca Zero. Então ela conseguiu realmente chegar no supermercado, realmente chegar nos refrigerantes, mas ela não conseguiu distinguir se a Coca era zero ou se a Coca era padrão. No caso, eles queriam a Coca padrão. Então, precisa ter muita compreensão e fazer com que falar sobre a deficiência deixe de ser tabu.
Deixe de ser o elefante branco na sala. É esse o desafio que a gente precisa. Essa semana eu estava num grupo muito massa, estava tudo bem. Mas eu senti que a deficiência, ela estava... ela era uma coisa mal explicada. Eu falei, olha, gente, eu vou explicar para vocês que eu sou cega. E assim, eu senti que teve aquela coisa de, nossa, você não precisa se diminuir, né? Eu não penso em você como uma pessoa cega no sentido de incapaz. Eu falei, não, eu sei, mas a gente precisa olhar para o fato de eu ser uma pessoa cega para eu conseguir estar totalmente incluída nos espaços. Porque, por exemplo, se eu estiver contigo ao vivo e tu não me audiodescrever absolutamente nada, eu vou ficar excluída dos espaços. Porque, a depender da situação, precisa de audiodescrição, sim. Mas se a pessoa não sabe, não entende ou tem vergonha, medo de ofender. Eu tive uma amiga, muito tempo atrás, ela se mudou do país, a gente perdeu o contato, que ela falava, ai, Jo, eu tenho muita vergonha de abordar a deficiência com você. E eu falei, por quê? Ela falou, porque eu acho uma coisa triste. Então ela entendia que ela se colocar na posição de interagir diretamente com a minha deficiência não era uma coisa feliz. E eu falei, olha, se você interagir com a minha deficiência, eu vou ficar feliz. Porque a minha deficiência faz parte de mim. Para a maioria das pessoas é um estigma, é um defeito. Para mim, faz parte da minha identidade. Faz parte do meu modo de ser, estar e atuar no mundo. É com esse corpo e é com esses olhos que eu ocupo os espaços. Então, é óbvio, gente, que cada caso vai ser um caso, que cada pessoa vai ter os seus paradigmas, os seus referenciais, as suas experiências e a sua forma de lidar com ela. Mas é muito importante a gente divulgar a ideia de que não existe somente uma deficiência visual, que cada pessoa poderá ter uma experiência, uma realidade fisiológica diferente com a sua deficiência e com os seus resíduos ou não. Então, quando a gente coloca a pessoa com deficiência, quando a gente tira a deficiência da posição de tabu, da posição de estigma, não é para a gente minimizar a realidade e as dificuldades que ela oferece, mas que a gente possa encarar essa realidade frente a frente e decidir de forma consciente, de forma responsável e de forma empoderada como a gente vai lidar com essa realidade e como a gente vai orientar as pessoas que compartilham a existência com a gente para que possamos ter a melhor experiência possível, tá bom? É isso aí, gente. Um abraço grande. Eu tô bem disponível para pautas, sugestões, tudo que vocês precisarem. Então, o contato tá ali embaixo, né? O WhatsApp 35 988517808 e vamos conversando. Tchau, tchau.